Começando um MMF Cast especial, falando aqui hoje do Minas Summit, epicentro do ecossistema de inovação, um evento que tem sido ótimo, fantástico, me surpreendeu positivamente. Estamos aqui hoje, dia 6 de junho de 2025, no Minas Centro, segundo dia e último do evento. Vou conversar com amigos empreendedores deste ecossistema. Exato. E a pretensão é contar para você que vai escutar, assistir esse podcast, um pouco da jornada dessa turma, que é muito legal, posso dizer porque conheço alguma coisa, e a minha expectativa é que vocês possam retirar lições e aprendizados de quem já aprendeu e sofreu nessa jornada. E continua aprendendo também, né? E continua aprendendo. Eternamente. Então, agradecendo Belis, Rodrigo, Thiago, fundadores da BeBike. Vou deixar vocês explicarem o que é a BeBike. Obrigado pela presença. Obrigado pelo tempo para a gente bater esse papo. É realmente um enorme prazer. Vamos começar passando a palavra para você, Rodrigo. Conte um pouco quem é o Rodrigo. Com certeza. E já introduza quem que é a BeBike. Primeiramente, obrigado por nos receber, por abrir esse espaço. É um prazer para a gente estar aqui conversando com um amigo que também passa pelas mesmas dificuldades que a gente passa aqui no mundo do empreendedorismo, sendo um empresário de sucesso, tentando fazer seu negócio crescer e fomentar seu próprio business. Então, obrigado por nos receber. E é muito bacana estar aqui também, nesse evento, podendo ver várias empresas e várias pessoas de diferentes idades, diferentes cargos aqui, fomentando e respirando o empreendedorismo. Então, para a gente é muito legal poder compartilhar também de todo esse momento com você e com todos aqui no Minas Summit. Muito obrigado. Falando sobre o Rodrigo, bom, sou o Rodrigo Castella, fundador e CEO da BeBike. BeBike é uma plataforma, um ecossistema, na verdade, de assinaturas de bicicletas. Então, a gente tem um foco tanto voltado para o esporte, pessoal que quer pegar uma bicicleta para triatlon, pegar uma bicicleta para fazer um ciclismo de estrada, mas existe aquela barreira de entrada em que, cara, é um ativo caro. Será que eu vou gastar 30, 40, 50 mil reais num ativo sem saber se eu vou ter a usabilidade realmente daquela bicicleta no meu dia a dia? Não é tão fácil você, o Belly sabe muito bem, você começar no meio do ciclismo, e a gente tenta romper essa barreira de entrada sendo uma possibilidade de fazer um test ride para essa persona também. Testa com a gente 3 meses, testa com a gente 6 meses. Se gostou da bicicleta, compra com ela e fica com ela até o final. Vai ser feliz com ela e realmente engajar no esporte. Ou, cara, não me adaptei, acabei não conseguindo colocar ela na minha rotina. Você devolve a bicicleta, pode renovar para um outro plano. Essa é uma persona que a gente trabalha. A gente também tem assinaturas de bicicleta, mais de entrada, bicicletas urbanas também, para quem preconiza muito a mobilidade urbana. Aquela pessoa que, cara, não aguenta mais o trânsito aqui de Belo Horizonte, ultimamente. Eu sou um desses. Tem sido extremamente intenso. Só um parênteses, um dos sócios nossos que a gente foi almoçar hoje, ele mora no Vila da Serra, e aí ele falou, cara, eu vou demorar 40 minutos para chegar. Ele veio do Vila da Serra até aqui, de bike. 13 minutos. Em 13 minutos. Bike elétrica. Elétrica, mas em 13 minutos, ou seja, realmente... Ele veio rápido, porque é descida, né, velho? Então ele chegou rápido. Para voltar vai ser um pouco mais. Pô, não, você já puxou, então quero que você se apresente. A gente sabe, aliás, né, algumas pessoas vão saber que o Belis, além de fundador da BeBike, empresário, é um atleta. Então conta disso também para o público. Vamos lá, Rodrigo Belis, eu tenho a BV Assessoria e a gente criou a BeBike, Thiago, Rodrigo, eu, mais 2 sócios, o Eric e o André. Eu estou no mundo do esporte desde os meus 7 anos de idade. A BeBike é um acrescentador e um facilitador para os atletas entrarem no mundo do esporte. Como o Rodrigo bem diz, eu sou do triatlon e por acaso o Thiago é meu aluno, Rodrigo é meu aluno, o Eric agora mudou um pouquinho de esporte, virou pai, né? Ele deixou de ser triatleta, foi pro jiu-jitsu, segurança pro menino, e o André é meu aluno também. Então acaba que a gente tem muitos alunos que nos procuram e a gente tem alguns parceiros que eles disponibilizam as bikes para que a gente assine, para que os atletas entendam o que é o triatlon. Você vai entrar aí
né? Em breve, vou voltar, no mundo do triatlo. Vou voltar. Então, voltar Até pro o final triatlo. do podcast. Existe uma expectativa. Existe a expectativa de mais ou menos 2 semanas, tá, gente? Marca aí que ele vai começar, vai voltar. Com a sua assessoria. Tá vendo? Deixa Eu comigo. acho que o Lucas tá chegando a quantidade de quilômetros quase igual a sua na sua carreira É isso aí. Mas longeva. mas galera, é isso. A B-Bike, vocês podem entrar aí no nosso site, conhecer bbike.com.br. Vocês vão ver que é bem bacana. E minha vida no esporte, cara, eu sou suspeito para falar. Eu sou apaixonado com esporte, vivo esporte, amo o que eu faço, tenho prazer em acordar cedo, dormir tarde, tenho meus compromissos de horário, meus treinos. Cobro muitas vezes, às vezes eu não cobro, porque também tem a pressão do outro lado. E a B-Bike é mais mais um CNPJ que a gente tem para curtir aí, para fazer o negócio virar e ficar grande. Legal. Thiago Seabra, Isso aí é meu amigo de infância. infância. O Lucas Prazer. já me acompanha já na jornada aí já tem muito tempo, né, cara? Assim, Verdade. Pra falar de mim, eu acho que o que eu hoje me enxerga muito é esse lado empreendedor mesmo, assim, sabe? Eu acho que é de família, veio lá do meu avô, dos meus tios, enfim, que romperam barreiras, inclusive saindo do conforto de estar numa cidade, indo para outra para poder empreender, abrir supermercado, enfim. E eu sempre vivi isso na família, né? Então, já que a gente está no foco do empreendedorismo, que eu acho que hoje eu me sinto um empreendedor, já tive empresa, já trabalhei dentro do mercado, sou publicitário, né, já há muitos anos, trabalho há quase 20 anos no mercado, trabalhei em agência, já tive agência, já troquei de agência e agora, enfim, tenho uma rodando e, cara, é impressionante o tanto que aparecem as coisas assim, né? Quando a B-Bike apareceu, eu falei, cara, aqui tá um negócio muito interessante que a gente consegue não só fazer o próprio negócio, mas impactar muita gente, né? Isso que acho que é o mais importante, cara, né? assim, hoje em dia, eu vejo que é a nossa missão, né? A gente troca muito entre a gente e os sócios, a gente fala, cara, a gente tem um diamante aqui muito legal para a gente poder lapidar e influenciar, né, cada vez mais as pessoas a praticar esporte, que seja para o lazer, e também na parte dos entregadores aí, que eu acho que a gente vai entrar numa parte futura no papo aí que vai ser bem importante. Eu vou pegar um gancho da sua fala, né? A gente teve uma ideia Sim. Como é que foi isso? Aonde que surgiu essa ideia? É sempre muito interessante quando a gente faz essa pergunta para o empreendedor, porque as respostas costumam ser inusitadas. E essa vai ser também. Pois é. Então conta pra gente. Posso, Rodrigo? Pode começar, porque tudo começou com a tua primeira ideia. Vou mostrar para você que tudo é possível para a galera que está querendo sonhar em ser empreendedor. Eu dou aula há muitos anos. Eu estava conversando com um aluno que, por acaso, ele construiu a arena do Galo e aí ele tinha uma bicicleta parada. Ele falou, Beres, vou vender minha bicicleta, mas tem um amigo meu querendo que eu empreste para ele quer me dar uma grana. Aí naquilo, beleza, passou uma semana depois, eu acordei de madrugada e assinei um papel e aí falei assim, poxa, negócio de bicicleta, tem um monte de gente de bicicleta parada, um monte de gente me perguntando assinatura de bicicleta. Seabra, O Beres meu curte aluno- uma catirazinha. aí Bom de negócio. aí o Seabra virou e falou, cara, eu cheguei e chamei e falei, Thiago, vem cá, você tem uma empresa de marketing, o que você acha disso aqui? Aí ele falou, mas o que é isso aqui? A gente estava no ponto de apoio da assessoria, o Thiago foi treinar, tá? Que ano que foi isso? Só para Há 3 anos atrás, 22. 23 de maio de 22. mais ou menos. Depois da Foi pandemia ali, mais ou menos. Aí, de repente, eu chamei o Thiago para bater um papo, o Thiago olhou, falou, cara, legal essa ideia, mas me presta esse nome seu aqui. Aí eu pensei, vai pegar o nome, vai sair um monte de nome. Aí saiu. O que era, Thiago? Clube Bike. Clube Bike, Clube mas Bike. tinha mais nome. Tinha vários. um monte de A nome. gente, quando a gente começa a pensar assim, tem tipo uns 10, Aí- 15, né? Aí, de repente, foi saindo os nomes e etc. E aí nós chegamos aqui, galera, ó, B-Bike. Aí, beleza. Aí saiu o B-Bike. E aí, eu chamei o Thiago. Aí o Eric, que é um dos nossos sócios, num outro dia que a gente tinha marcado uma conversa para tentar prolongar a nossa ideia, o Eric entrou e falou assim, o que está acontecendo? Não, Aí- tô escutando vocês falando aqui. Foi, Que é desse- mineirinho, sabe? Tô escutando vocês falando aqui. Foi Tá vendo desse isso aqui? Aí ele falou assim, não, porque eu mexo com... O Eric é advogado, ele tem uma empresa de M&A, etc. Ele virou e falou assim, cara, eu mexo com isso. Deixa eu entender melhor que eu posso ajudar vocês. Na Ok. verdade, né, o ponto foi, ele falou, cara, eu acho a ideia fantástica. Só que essa ideia não escala. Então Foi. a gente precisa. Foi exatamente essa frase. Isso. E, cara, isso bateu muito forte na gente, assim. A gente falou, Foi. cara, então eu não tenho nada de nada.
né? 0, 0. Vamos junto? E Esse aí, é um grande desafio para os empreendedores, né? Exato. Às vezes a gente tem excelentes ideias, a gente consegue colocar no mercado excelentes produtos, mas que às vezes não são escaláveis e às vezes nem tem mercado também. Mas né? aqui tem que ter excelentes parceiros. Cada um pensando num objetivo só para poder fazer construir. Aí o Eric falou, estudei com o cara, Rodrigão é de São Paulo. não, essa aí, o Rodrigo entrou de gaiato. Aí o na Rodrigo história, entrou e A do começou, Rodrigo é a o Eric melhor, falou com ele desse jeito, cara, vê se o nosso negócio para de pé. Rodrigo, eu carinhosamente, muito amigo, eu chamei meus meninos dos números. O Rodrigo, na verdade, ele gostou do meu Google Forms, velho. Foi, não foi? Você é o cara que fez a conta. Sim, Exatamente. Importantíssimo. do pior cenário ao melhor cenário, ele fez e falou assim, vamos nessa que vai dar certo. Aí, peraí, aí aprumamos, bem mineirinho, Legal. aprumamos mesmo. Vambora? Legal. Vambora. E aí foi. E olha que interessante, né? A fala de vocês, ela já responde a minha pergunta que viria. Que seria qual, né? O que é preciso para você inicialmente estruturar um negócio? Porque vocês começaram com uma ideia, Sim. que é onde tudo começa sempre, e depois você precisa fazer a ideia virar uma coisa que existe. E aí vocês mencionaram advogado, e aí a importância do advogado no início de qualquer negócio. É verdade. Não só no início, né? O cara do número, o cara da criatividade, e eu já saquei que você é o cara do esporte e do comercial. Então Mais ou menos isso. já fechou ali. Foi mais ou menos isso? Cada um com uma E caixinha. peraí, ainda tem o André, que é o cara da Tem mais tecnologia. O cara, pô, como é que eu esqueço? Aí a óbvio. tecnologia do seguinte, A a, gente tá regra falando- dele, 3 cliques, assinatura da bike. Entendi. Ponto. Aí, vambora. Foi Pois é, e aí o MVP. Sim. Então, saímos da ideia, estruturaram as pessoas certas nas caixinhas certas. MVP, como é que foi isso? Rodrigão. Acho que o grande diferencial de você colocar um MVP no mercado é você ter a coragem de dar o primeiro passo, né? Sem dúvida. Porque a gente ainda estava totalmente na ideia quando a gente falou, cara, vamos ver se essa ideia cola no mercado. Você lembra disso? Lembra o que a gente fez lá? O Rodrigo, ele Muito chegou... legal, cara. A gente chegou com um total de 0 bicicletas em estoque, nenhum site. A gente fez um Google Forms, colocamos R$100, R$150 no Meta Ads e a gente teve 183 pedidos de bicicletas. Em Que quanto legal. tempo? Foi muito rápido. 4 dias? É, né? foi muito rápido. Foi muito rápido. Tipo assim, 183, você tá... É Um muito olhou bom. para a cara do outro, a gente teve a coragem de dar esse primeiro passo, de realmente falar, cara, antes feito do que perfeito. Vamos fazer alguma coisa para ver se isso tem uma aderência no mercado e a partir daí a gente começa a construir, aprimorar, melhorar, mas a gente teve a coragem de dar esse primeiro passo. E isso realmente é crucial na vida do empreendedor. E com esses 183 pedidos de bicicleta totalmente no impulso pra Inusitado, gente, né? inusitado, né? A gente teve que ir atrás de, obviamente, comprar bicicleta. De bicicleta? né? Exatamente. Estruturar o que a gente ia oferecer para esse cara. Eu ia jogar uma bicicleta no colo dele e ele ia me pagar. A gente não tinha nem meio de pagamento, a gente não tinha absolutamente nada. A gente correu para fazer uma conta lá num banco digital qualquer, emitia boleto. A gente fez o que deu para tentar colocar algumas bicicletas na rua e começar realmente a testar e validar a nossa operação. E uma coisa inusitada também, curiosa, que acontece em todos os mercados, todos os negócios. Não foi o único MVP que a gente fez, né? A gente soltou esse MVP, testamos, validamos, um olhou para a cara do outro e falou, pô, tá legal, achamos o nicho. Aí deu 45 dias, tudo mudou. Assim, a gente começou a ver outras perspectivas, como a gente pode aprimorar e melhorar o nosso serviço que a gente está prestando para o nosso cliente. A gente fala, cara, vamos seguir por um outro caminho, fazendo aqui. Testamos, validamos, deu certo, mudamos mais ou menos a leitura do business. Deu 45, aí crescemos assim. Mas o que mudou? O que era e o que ficou? Olha, primeiro, a gente, como eu falei, a gente começou comprando as bicicletas, colocamos para assinar, teve adesão. A gente fez um segundo movimento de comprar mais bicicletas e colocamos para assinar. E aí já num momento mais completo de não oferecer somente a bicicleta, mas oferecer a bicicleta, um seguro completo para a bicicleta e para Legal. o assinante e todas as manutenções preventivas também. Foi nesse momento que a gente começou a se posicionar como a plataforma de assinaturas, algo sem burocracia, que o nosso cliente não vai ter que pensar. Ele quer ter uma bicicleta para testar e ter um modelo de assinatura, ele vai clicar em 3 botões ali, ele vai ter a bicicleta, ele não vai precisar pensar em mais nada. Mas esse modelo de negócio é super interessante, mas ele exige um capital intensivo ali para você comprar o ativo. Sim. Então a gente começou, entre os sócios, a pensar, cara, como que eu consigo escalar esse negócio sem ter que gastar rios de dinheiro com bicicleta?
quebrando a cabeça aqui entre diversas reuniões, diversas iniciativas que a gente teve. Vocês lembram que foi no escritório de uma das grandes fabricantes de bicicleta brasileiras aqui, uma das marcas mais conhecidas do mundo da bicicleta, dentro do escritório, na mesa de reunião com eles, que virou a chavinha para mim especificamente, que eu olhei, caramba, tem um mercado que a gente ainda não acessou, que é não necessariamente comprar as bicicletas. A gente pode usar as bicicletas que já estão no mercado, ociosas. Então existem diversas lojas de bicicleta em todo quarteirão, em todos os bairros existem, em que os lojistas muitas vezes eles estão com estoque até aqui, que eles já pagaram aquela bicicleta para a indústria e não conseguiram escoar. A bicicleta está lá 1 ano, 2 anos, e ao invés dele queimar a margem dele para sair ali num break-even, muitas vezes até no prejuízo, a gente fez a abordagem nesse lojista, a gente encontrou um projeto piloto, mais um MVP da nossa jornada aí, em que a gente colocou bicicletas do lojista para assinatura. Então a gente começou a trabalhar num modelo de intermediação, que possibilitou a gente crescer, ganhar mais escala, ganhar mais musculatura, ter mais clientes, sentir muito mais dor, né? As famosas dores do crescimento, mas sem fazer nenhum investimento em CAPEX. Isso para a gente foi fundamental para a gente chegar... Baita de uma sacada. Exatamente. E foi durante uma frustração que a gente descobriu isso. Que a gente foi no escritório dessa montadora, dessa fabricante nacional, querendo o seu braço de assinatura direto da indústria. A gente queria fechar exclusividade com eles e a gente tinha essa ideia. Era só indústria, né? Indústria. A gente tinha essa ideia muito certa na nossa cabeça. Vamos na indústria. O network permitiu, né, que a gente fosse lá conversar com eles, enfim, que é uma coisa que é muito importante o que a gente está fazendo aqui, né? Então, assim, network permitiu, né, com que a gente estivesse ali, e nesse network acabou mudando totalmente o game change do negócio. O começo, a reunião deve ter durado, não sei, 1 hora, com a diretoria de novos negócios, diretoria de marketing, diretoria comercial. Estávamos na mesa, eu e o Eric, que é um sócio nosso que não está aqui presente hoje. Sim. E lá a gente tinha muita certeza de que ia dar certo aquele modelo de negócio, a gente estava convencido de que a gente ia fechar com os caras. Logo no começo da reunião já veio a frustração deles negarem esse caminho que a gente estava seguindo. Então dá aquela baixada durante 1 hora de reunião, a gente já estava meio assim. E durante a conversa a gente continuou mantendo ali um papo, seguindo para um outro caminho, buscando entender como é que estava o mercado mesmo. Eles trouxeram uma informação de falar, cara, eu não consigo fechar com vocês, porque senão eu vou canibalizar o meu canal que está com estoque até a tampa. Opa, isso me deu um estalo. Falei, cara, eu já... aí. Na minha vida corporativa pregressa ao empreendedorismo, eu trabalhei em uma indústria específica em que eu passei exatamente por esse problema. Nossos distribuidores lá na empresa que eu trabalhava estavam com estoque, não era que era até a tampa, já tinha passado da tampa há muito tempo, estava transbordando de estoque. E o problema era justamente o escoamento. Foi aí que eu entendi, cara, a gente pode trabalhar especificamente no escoamento dessa galera, que a gente ajuda os lojistas, a gente fomenta um giro do capital dele ali na ponta, a gente consegue abrir espaço no estoque desse cara para que a indústria consiga vender mais diretamente para ele, e no final das contas a gente está girando e ganhando cada vez mais musculatura, ganhando cada vez mais capacidade operacional, sem investir R$1 em CAPEX. Então para a gente foi o melhor dos mundos, que partiu de uma frustração, querendo ou não, né? Sim. Montagem de time. A gente falou um pouco do perfil aí de cada um, né? Quando vocês se encontraram, tiveram a ideia, testaram um MVP, 2 MVPs, e aí avançou, né? 2 é pouco, hein? 2 é pouco, né? Em algum momento vocês tiveram a plena consciência, ó, a gente precisa disso para a coisa escalar em termos de time? Entendi. Olha, sim. Sim. Mas não necessariamente a gente estava correto nesse pensamento de que a gente precisava disso para fazer escalar. Então, desde o começo, a gente sempre montou um business muito bem estruturado, com planejamento, com todo o destrinchamento do nosso planejamento para as tarefas mais operacionais. Mas no final das contas, o desenho dos sócios ali, sem ter um capital alto investido dos sócios mesmo no negócio, fazendo um bootstrap com um capital muito pequeno mesmo, no final das contas a gente não tinha dinheiro para poder fazer contratação de pessoas e nós éramos o CEO, COO, CFO e o analista financeiro ao mesmo tempo, que era o cara que fazia, entregava bicicleta, a gente era... Vocês mesmo que... Sim, várias vezes. Exatamente. Isso aí. Nós fazíamos absolutamente tudo. Então, assim, naquele primeiro momento, te falar de formação de equipe, a gente não vai ter tanta capacidade de falar, mas eu posso falar um ponto muito importante aqui, que foi na formação da nossa própria sociedade. Nós somos em 5 hoje em dia. 5 pessoas com skills completamente diferentes. Cada um é muito bom em uma coisa diferente. O Thiago é um gênio do marketing, branding, desenvolvimento de artes,
Ele é o que faz a B-Bike ser muito bonita mesmo. Eu não entendo nada disso. Mas eu tenho uma capacidade financeira muito boa. Menino dos números. Uma Menino dos capacidade que os outros sócios até têm um pouco, mas não necessariamente na mesma quantidade de conhecimento que eu tenho. A gente tem skills muito diferentes, conhecimentos muito diferentes, experiências e backgrounds muito diferentes. Mas uma coisa que é unanimidade entre a gente é que a gente comunga da mesma cultura. A gente acredita na mesma coisa, a gente tem os mesmos ideais e a gente está junto com o mesmo propósito. Então, se eu puder deixar uma dica aqui, realmente quando você vai pensar na construção de time e na construção de sociedade, pensa em quem é você e quem a sua empresa vai ser também. Se junte com pessoas que acreditam e respiram a mesma coisa que você. Eu acredito plenamente disso. E é interessante que essa questão da importância da cultura para o negócio dar certo. Ela se aplica para qualquer coisa, né? Qualquer tipo de negócio. Sim. E certamente quando a base ela está bem unida, unificada pela cultura, cara, pode vir porrada, pode vir MVP que deu errado, pivotada, não de fábrica, não de investidor, que se balança, mas não derruba, né? É a palavra que a gente Cara, mais ouve. oportunidade Não. aparece muitas, né? A gente tem que saber lidar com isso todos os dias, né? E saber pegar a oportunidade certa e estar ali com foco, que eu acho que é o que hoje a gente conseguiu construir com esse time, que é o essencial, sabe? Assim, muita coisa vai acontecer. Vão ter caminhos mais tortuosos, caminhos mais tranquilos, vamos falar assim, porque no empreendedorismo não tem nada tranquilo, né? Mas assim, de certa maneira, você se sente um pouco mais confortável. Mas, cara, se você tiver um foco no que você quer e qual é o objetivo daquilo ali, acho que resume um pouco, né, essa questão da cultura, assim. Se o Rodrigo estiver sozinho numa reunião, eu estiver sozinho numa reunião, a gente tem certeza, o Belis também, a mesma coisa, a gente tem certeza que o caminho é da B-Bike e o que a B-Bike está se propondo ali, né? E muitos desses caminhos que você mencionou, a gente nem sabe às Nem vezes sabe. quais são esses caminhos. A gente acha que é um, na verdade é outro, que então Exato. cavalo de pau no que a gente estava pensando para ir para um outro caminho. Mas se a gente está unido na mesma cultura, pensando e querendo a mesma coisa, cara, a gente vai junto. E acaba que a cultura ela é transmitida para o público. Sim. Para quem vocês querem ali que amem a B-Bike, né, que seja ali a comunidade fã da B-Bike, cara, esses caras vão viver o que vocês acreditam. Sim. Exato. Que é uma ideia muito legal, repito, né? E digo isso como esportista também que sou. E, enfim, falar um pouquinho agora do momento. Então, eu sempre gosto de voltar à linha do tempo, porque esse podcast vai ter muito empreendedor que vai assistir e muito empreendedor de início de jornada. Vocês contaram da ideia, vocês contaram do início, ideia 1, ideia 2, do não que virou, mostrou outro caminho, etc. A gente contou um não, né? Pois é, hoje, trazendo para hoje, qual que é o momento da B-Bike? Vou contar um pouquinho da nossa jornada até o momento de hoje. Tá? Boa. Em algum momento, nessa nossa jornada da intermediação com as lojas, a gente acabou recebendo ali a possibilidade de fazer uma assinatura de 3 bicicletas, especificamente 3 unidades de bicicletas elétricas. E eram bicicletas, naquele momento, com um ticket médio muito superior ao que a gente estava praticando. Então, eu olhei, falei, cara, beleza, que legal que eu estou botando um novo ativo aqui que a gente não estava operando então, mas eu estava bem desacreditado naquele momento que aquela bicicleta poderia girar. A gente está falando de uma bicicleta especificamente, a mais cara delas, a mensalidade girava em torno de R$800 por mês. Colocamos na plataforma, beleza, lançamos campanha para essas bicicletas. Em 24 horas, a gente assinou as 3. Cara, As 3 bicicletas foram assinadas em planos anuais e as 3 bicicletas foram assinadas para entregadores de aplicativo. Aí a gente olhou e falou, cara, Ela Não vai é- mudar tudo de novo. não era uma persona. Tudo. mais ou menos. Mas mudou. Não era uma persona que a gente estava Não mapeando era o foco, naquele né? momento. Muito não legal. Era o nosso foco. A gente pensava ali cegamente no esportista e na pessoa da mobilidade urbana. Pessoa que mora em condomínio e queria se locomover dentro do condomínio. Mas a gente não pensou em nenhum momento que a nossa própria bicicleta, seja nossa ou seja dos nossos parceiros, ela poderia ser um meio de trabalho para alguma outra pessoa. E eis que a gente falou, cara, pode ter um negócio aqui. O que a gente fez? A gente fez um discovery com esses clientes, com um especificamente, em que a gente descobriu que existe um nicho de mercado que os entregadores estavam naquele momento desamparados, em que ninguém conseguia proporcionar para eles uma bicicleta, um ativo de qualidade que não tivesse uma barreira de entrada de preço alta, mas que ele conseguisse ter uma capacidade alta de entrega de performance para que ele monetizasse mais. Entendendo isso, a gente olhou um para o outro e falou, cara,
vamos botar um esforço aqui nesse modelo de negócio, nesse braço do negócio aqui, para ver se vai ter uma aderência do mercado? Falou, cara, vamos, topamos esse risco. E aí começou a jornada. Compra 5 bicicletas para ver o que sai. Sold out. Compra mais 5, sold out. Não. Compra mais 15, sold O out. mais interessante que era o dinheiro que a gente tinha juntado das primeiras bicicletas, arrisca para comprar mais 5 ou não? Aí vamos, arriscamos, aí vai dar certo, pau, deu certo. É o risco, né? Aí a gente foi, vamos mais 5, deu certo. E aí o negócio foi tomando uma proporção que hoje tá indo bem. Hoje a gente chegou ali no patamar de mais ou menos 100 bicicletas no total assinado, é o nosso momento hoje em dia. Ainda somos uma empresa early stage, mas era o que o nosso capital ali naquele momento conseguia investir. E isso tudo foi muito graças a essa nossa mudança de pensamento para focar no projeto dos entregadores Cara, mesmo. para mim faz todo sentido. A gente vê muito, né? Entregador de bike. Muito. A elétrica para esse cara, ele tá ganhando agilidade, tá entregando mais rápido, tá fazendo mais dinheiro. Sim. Ele dobra, triplica. Triplica o valor dele, velho. Tipo, ele ganha tempo, aí o que a gente tem que fazer, o que a gente ainda, vamos dizer, fala isso direto, é a educação para o entregador. Tem que educar ele a carregar a bateria, educar ele que o tempo dele carregando a bateria é um tempo de descanso dele para que ele almoce. Ele no final do dia ele é um CNPJ igual. Velho. Claro. Ele roda. Nós somos um fornecedor dele, né? E ele vai, ele quer ir, bicho. A gente não ensinar ele até frear, ele fica 24 horas trabalhando. E qual que é o nosso momento hoje? Entendemos ali que a nossa capacidade de investimento era chegar no patamar que a gente chegou. Entendemos que essa pessoa no projeto dos entregadores era onde estava a nossa tese de crescimento e a gente se estruturou para, primeiro, aprender com as dores do crescimento. De novo, eu sempre bato nessa tecla com os meninos. Existe muita dor no crescimento. Você ter 10 bicicletas é uma coisa, você ter 100 bicicletas é outra, você ter 1000 vai ser outra. A gente ainda não descobriu, mas a gente vai descobrir muito em breve. E o que a gente fez? Enquanto a gente aprendia toda a operação com essa quantidade de bicicletas na rua, a gente se preparou para uma rodada de captação. Então, atualmente, a gente está com uma rodada aberta em que a gente está destinando 85%, 90% dessa captação para colocar a bicicleta elétrica na rua para trazer um ativo de qualidade para que os entregadores possam trabalhar com mais capacidade de entrega, tendo uma barreira de entrada de custo menor, com mais ergonomia no trabalho também, porque essa foi a tese que a gente realmente entendeu que ali está o Product Market Fit da Bibike. E até mesmo reduzindo o custo e o risco das grandes entregadoras, né? Vou dar um exemplo aqui, não tem problema, o iFood, por exemplo, o cara tem muito menos risco andando de bicicleta do que ele andando de moto, ele, entendeu? Fazendo outro O cara tá praticando esporte, Sim. O cara não tá poluindo. Sim. É isso aí. É um tanto de coisa boa, né? Vários outros Se você for falar todas as coisas boas aí, a gente vai esquecer um bocado, mas é quase tudo isso que você tá falando. E coincidentemente, eu acho que essa semana eu li uma matéria contando da evolução das baterias. Sim. A China tá com 200 anos na frente. E agora parece que a bateria, a base dela não é mais a base tradicional, é uma base que é menos poluente, recarrega em 20 minutos e dura mais 20 vezes mais. Isso é importantíssimo no nosso business. A gente precisa proporcionar autonomia para esse entregador também. Ele precisa ficar o máximo de tempo que ele desejar, obviamente, mas na rua, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Hoje em dia, a bateria das bicicletas convencionais, ela não atende essa autonomia. Então, a gente ter uma evolução significativa nessa indústria, pra gente é muito importante. É muito bom. É muito importante. E já tá chegando aqui. O custo ainda é muito grande para que a gente possa colocar bicicletas na rua com esse tipo de bateria. Mas à medida que essa tecnologia vai fomentando vai cada diminuir vez mais no mundo, isso baixa o custo pra gente. A gente tem que ter um estudo, né, Rodrigão, das bicicletas o tempo todo, pra gente entender qual bicicleta tá melhor no mercado, qual é o custo dela, se o custo dela é bom. Então hoje mudou, aquela conversa que o Rodrigo falou que a gente foi na indústria, a indústria não. Aí agora a indústria já fala, peraí, porque a gente já chega mais embasado de informações, que essa bateria dura XYZ, a gente está procurando nessa bicicleta, eu vi que você tem, como é que funciona? Mas aí vem aquela coisa, não olha só a bicicleta, olha o motor dela se é bom, se o pneu dela tem uma durabilidade, se o punho dela não fica movimentando. E, bicho, cara, é uma ciência, né? Não, e uma coisa que é importante a gente falar, assim, a gente, ao longo desse tempo aí, foi o Discovery primeiro, mas depois a gente falou, cara, esse realmente é o mercado que a gente quer estruturar aqui, a gente escuta os entregadores sempre, sabe, assim, eles que estão na rua, eles que estão rodando,
Então a gente sempre busca ali escutá-los, né, para saber o que seria melhor aqui, se é um pneu um pouco mais fino, mais grosso, sabe? Detalhes pequenos, mas que fazem toda a Isso é diferença. bem legal. A gente entende que é realmente uma questão de comunidade mesmo, né? A gente trazer eles para a gente e a gente também está disponível para que eles exerçam o melhor trabalho. Isso que é a liga perfeita aí desse cara. A visão do cara do marketing é boa demais. Com né? certeza. Exatamente. Com tem que ser. certeza. Ele é faz mais todo humano que sentido. a gente, né? Mais humano. Faz É mais sentido A gente demais. pode falar que a rua fala, cara, no nosso caso aqui. Com certeza. eles E aí falam vocês muito. captam ali uma opinião, uma crítica eventualmente, Sim, um sem elogio, dúvida. e aí vão trabalhar. Todos os dias, né? A gente hoje faz o atendimento via WhatsApp, enfim, né, a gente recebe muitos elogios, a gente agradece sempre, né? Mas eu Isso. gosto mesmo das Mas eu críticas. gosto das críticas. São as exatamente. É melhores. ali que a gente cresce. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje tem um setor, né, Thiago, de pós-venda, Sim. que ele recebe todas as críticas e elogios com agendamento. O Thiago que faz essa parte, pode falar melhor. Agendamento das bikes, de revisão, de entrega, de recebimento da bike, de alguma instalação de algum acessório, de algum defeito crônico que a gente fez um recall muitas vezes. A ideia, cara, muita ideia. É muito legal. É muito Porque, assim, legal. às vezes o cara chega e fala assim, cara, olha só como isso aqui pode influenciar. E aí, claro que talvez não seja tão desse jeito como a gente está muito falando legal. aqui, mas a gente acaba recebendo deles coisas que a gente vai usar no nosso negócio que vai influenciar, sei lá, muitas pessoas. Então, assim, É massa é demais. muito importante a Massa, gente né? escutar. É muito bom. Isso para qualquer negócio, né? A gente escutar o nosso cliente é muito importante, né? Porque é ali que está a base realmente para a gente Qualquer poder... negócio Qualquer mesmo, né? negócio. Qualquer negócio. De novo, eu mencionei aqui no começo do nosso bate-papo. Não adianta você ter o produto perfeito, o melhor produto do mundo, você prestar o melhor serviço do mundo. Cara, se o cliente não quer, se o mercado não quer, tu vai morrer com um produto excelente na mão e que ninguém vai comprar. Exato. E você tem que escutar o mercado, né? Com certeza. Para saber. É o primeiro passo. É. É o primeiro passo. Cara, eu fico pensando aqui, o que vocês já devem ter errado? E aquele erro que você fala assim, nossa, Não precisava. não precisava de passar Isso. por isso. É tão simples, a gente não viu isso. E uma coisa muito importante, nós estamos no mercado de onde? Minas Gerais, Belo Horizonte. Se aqui deu certo, meu, É, vai dar certo. Entendi em qualquer bem o que você lugar quis do dizer. Brasil. entendi bem. Entendeu? Povo Porque aqui desconfiado. eles são criteriosos. Eu aprendi numa empresa que eu trabalhei que não existe cliente chato, existe cliente exigente. Se você tem um serviço premium, um serviço que você trata bem, você tem que ser exigente com esse serviço. Então, se você entrega um bom produto, você tem que até ensinar ele a ser bem exigente também para a gente entregar Sim. cada vez melhor. E aí vai. E tem algum erro assim que vocês lembram de supetão que vocês possam dizer aqui? Consigo. Olha para a câmera da verdade ali, Rodrigão, Consigo manda pra lembrar aquele de muito. empreendedor não errar. Você quer um de agora, meia hora atrás? Inclusive, várias noites eu deito na cama e fico lembrando desses erros. Não precisa ser agora quando eu sou perguntado, não. Eu diria que o primeiro, assim, que é bem importante e é bem comum de ver isso no mercado, principalmente no mercado de startup, em que várias empresas surgem com excelentes ideias, com excelentes produtos, também entendendo o seu mercado ou não, mas ele sempre pensa em fazer algo de uma forma perfeita. E o que isso acaba acarretando? Cara, eu preciso de uma operação grande por trás para poder suportar o meu produto ou o meu serviço, o meu cliente, no final das contas, da melhor maneira. Então você acaba fazendo um investimento desnecessário na sua operação, você contrata vários sistemas, você contrata várias pessoas para tocar a tua operação, quando ela ainda não tem a escala necessária para fazer isso. É melhor você, às vezes, fazer uma coisa na mão aqui. Claro, às vezes o cliente ou o mercado não precisa necessariamente saber que é tão rudimentar assim dentro de casa. Mas você manter tudo muito enxuto no começo e tentar escalar o máximo possível sem alocar muitos recursos, isso é essencial. No começo, quando a gente pivotou ali a primeira vez, o segundo MVP, né, para fazer o modelo de intermediação, foi um mecanismo que a gente encontrou de fazer, cara, como é que eu cresço sem colocar dinheiro nisso aqui? E acabou acontecendo o caminho contrário na nossa primeira rodada de captação que a gente fez, uma rodada Family and Friends. A gente conseguiu com alguns amigos, familiares, aí, pessoas que acreditaram na gente, principalmente nos empreendedores, e a gente acabou seguindo por um caminho de, nossa, agora que entrou o recurso, vamos realmente profissionalizar isso aqui, vamos trazer uma agência de marketing robusta para que a gente faça uma comunicação da forma correta, vamos colocar vários sistemas aqui para automatizar todos os processos internamente, isso desafogar um pouco a carga dos fundadores, dos sócios, querendo ou não, para que a gente possa focar em outras coisas. Cara, isso é bom, excelente, mas ainda não é necessariamente... Rodrigão, Exatamente.
ainda não é necessariamente esse. Não era isso que tinha que Exato. ter pegado aquele dinheiro já escasso na época. Exatamente. Cara, Então, às vezes por momento era porque a gente estava muito inflamado. Então a gente estava muito certo do que ia acontecer e com o projeto, com a captação e mais o dinheiro e o recurso envolvido naquilo ali, o Thiagão falou assim, vai ficar bom. Porque ele viu, ele enxerga. e bom fica mesmo. Fica excelente. Inegável. Só que aí é aquela coisa de esse dinheiro vai trazer aquele outro dinheiro para pagar esse dinheiro. Sim. A gente não pensou nisso naquele A momento. operação em si, ela não Isso. tem a capacidade de fazer isso. Isso. Aí, mas mais legal, aí te cortando, peço até desculpas, foi assim, peraí, a gente está pagando X vezes 12. E eles estão entregando, mesmo que um cara entrega 3x menos vezes 12. Não, peraí, para tudo. Foi uma... Aí o financista faz a conta de quanto que já gastou. Fala, nossa. O problema é quando o financista tá aqui nessa mesa falando que a decisão foi dele também, né? Nossa. Não, mas cara, bicho, foi muito legal a decisão, porque depois a gente entrou. Agora, a decisão foi o seguinte, você falou, o comercial com o financista induziu o nosso menino, né, do marketing, né? Da criatividade. O menino da criatividade. Mas vou te falar, eu não me arrependo de absolutamente nada também, que a gente nem fez eu, nesse nem momento. Thiago. Cara, o erro é onde é que a gente mais aprende. Exatamente, porque hoje em dia eu consigo olhar para trás e, cara, foi uma captação importantíssima pra gente continuar tracionando o nosso negócio, principalmente nesse projeto, nesse fomento que a gente fez das bikes para os entregadores, mas ainda assim era um cheque pequeno comparado aos voos que a gente pretende alçar. E é muito bom errar no começo. Então a gente já teve isso, a gente deu um passo de inflar a nossa operação de uma forma legal, mas até um pouco desproporcional, não é o caminho. Então, se eu puder deixar um recado para quem está ouvindo a gente, não infle a operação, foque realmente no que vai te gerar o resultado para o teu próprio negócio. Como que você pode maximizar a receita do teu negócio? Invista aí o teu dinheiro e o teu tempo. É muito mais importante. Cara, e fazendo uma alusão agora, puxando para o meu lado, né? Lado jurídico, do advogado. Um desafio enorme que o nosso mercado tem para conseguir estar inserido nesse mercado aqui do Summit, de vocês, de inovação, etc., é conseguir entender que vocês precisam de uma coisa muito menor do que normalmente o advogado tradicional está pensando. Nossa, sim. Porque vocês não têm recurso para uma coisa muito maior ou não deveriam gastar esse recurso, né? Então a gente precisa entender isso e construir entregas jurídicas que sejam factíveis, que sejam viáveis, para poder atender vocês, né? E a gente faz isso muito bem. Pois é. Porque senão, cara, a coisa não vai. E tem coisa, e pensando, né? Como é que a gente vai fazer isso então? Porque o advogado, a gente entrega 1000 soluções, que são importantes, todas são. Mas a gente precisa empacotar e tem que caber no bolso de vocês. Nunca cabe. Nunca cabe. Mas a gente precisa dizer, cara, tem que selecionar? Então tá, então isso aqui pelo menos, olha para isso, né? E aí me lembrei, eu estou na mesa aqui com 3 sócios fundadores, existem outros 2. Você, empreendedor, no início, gasta com o advogado pelo menos para fazer um acordo básico entre os sócios. Perfeito. Que vai dizer o que cada um faz, quanto que cada um tem ali do equity, quanto que cada um vai colocar dinheiro ou não, como é que vai ser se vocês precisarem desfazer, se um de vocês amanhã falar, pô, não quero mais, eu vou viver de Ironman, não quero, e aí, como é que vai ser? Não faz isso, né? E aí um acordo que pode ser simples, ele vai resolver isso. Né? Mas é bom gastar um neurônio a mais aí nessa parte do acordo, porque a situação ela muda muito, né? Então ter um apoio de uma equipe jurídica capacitada para ajudar os empreendedores que estão pensando em 1 milhão de coisas para colocar o seu negócio de pé. E o empreendedor, cara, ele manja da operação do seu cliente. Ele não vai necessariamente entender sobre a legalidade jurídica da coisa. Então ter o apoio de vocês especificamente é muito importante nesse momento. O acordo de sócios, se eu pudesse escolher um documento assim para cara, tem que fazer, é o acordo de sócios. É isso aí. Gera uma segurança, né, cara, para toda a operação acontecer e para todos para o CPF também, né? Porque no final do dia é isso, né? Sim. A gente precisa trazer essa segurança para todos nós, né? Assim, o acordo de sócios ele define muita coisa. Sim. Eu aprendi com o Thiago que assim, você não pode cobrar do sócio o que você muitas vezes pega para fazer. Se eu estou fazendo 100% de um evento, por exemplo, para que a Bike participe, e o Thiago muitas vezes eu estou sentindo que ele sabe o que ele tem que fazer.
Cada Sim. um no seu quadrado, cada um tendo a certeza que cada um tá dando o seu melhor. Confiança no Ponto. sócio, né? Na Né, tua o Rodrigo própria tá, equipe o também. Rodrigo tá lá em São Paulo, velho. Se a gente for analisar o tanto de negociações que aparece para ele, que ele sai da casa dele, aí, gente, tadinho, ele pega o metrô, porque o trânsito é muito ruim, entendeu? Ele não vai de carro. Bike elétrica, cara. Né? Bike elétrica, boa. Aí pega, vai lá e faz. A gente tem muito menos aqui. Sim. Então, vou contar, pô, ele tá enfrentando muito mais horas de reunião do que eu. Tem como medir isso? Não tem, Belis. E se a coisa tá bem acordada desde o início, cara, não vai ter erro, né? Tem aquela questão, viramos amigos, enfim, tem uma boa relação e etc e tal, cara, mas no final do dia, o contrato é o que dá a Sim. segurança final. Até porque a gente não sabe o dia de amanhã. Não vamos ser hipócritas Temos- aqui, né? Acho que a gente tem o que futuro a Deus, a Cristo pertence, né? sim. Então amanhã, se um de vocês não está aqui mais, Exato. cara, Tem precisa uma- ter a regra. Como é que vai ser? É. Vai sentar na mesa lá a esposa do Bielis, ou não vai? Mas você Como é que vai acha pagar? que nunca teve algum tipo de... Em BH fala arranca rabo, né, Tiago? Lá em São Paulo Teve. também. Teve. Sempre tem. Lógico que Sempre tem. E é Teve bom uma- que tenha, né? Cara, teve um arranca-rabo que eu tava nos Estados Unidos. Eu nos Estados Unidos, na casa do meu pai de férias, Thiago me liga, Rodrigo me liga, bota todo mundo, botou todo mundo. Eu fui pra fora da casa e Pau quebrou, Pau quebrou. Quebrou. mas Acho que depois porque eu ficou tava melhor. lá, ia ficar mais umas 3 semanas, falei, esse cara vai esquecer mesmo, então deixa É eu o que falar. eu falei tudo igual. da gente se unir com pessoas que acreditam no mesmo propósito, que têm a mesma cultura, né? Porque aqui todo mundo tem a maturidade de ter conversas difíceis mesmo. Não é tudo um mar de rosas. Então, assim, muitas vezes no atrito e na dificuldade é que a gente consegue crescer e melhorar. E foi bem isso que aconteceu, Foi. né? Foi. No Aquele início, papo especificamente, Não, aquele fatídico. Meio que a gente abriu o verbo mesmo. Ó, No tem que início- fazer isso, aquilo, aquilo. Cara, E aí o negócio pegou. E uma coisa boba, uma coisa simples, por exemplo, o Rodrigo é muito de bater, datilografar e tal, e eu sou muito de ouvir. Não sei se é por causa do comercial. Eu gosto de ouvir a voz da pessoa, que às vezes o cara não tá bem, cara. E você sente pela voz. Aí ele não conversava comigo. Rapaz, eu O falava, Pérez gosta de um telefone. cara, vamos conversar comigo, velho. Eu preciso ouvir se você tá bem. Porque às vezes ele não estando bem no dia, eu não vou dar informação pra ele hoje, vai passar pra amanhã. sim. E isso é o dia a dia que eu vivo, porque eu vivo com pessoas, velho. Sabe uma coisa que eu escutei lá no início, cara? Assim, eu tenho acho que nos últimos 5 anos que eu tenho empreendido mais, vamos falar assim, mais à frente, né? Da questão da agência e também aqui na B-Bike. Cara, eu escutei do Dedé uma vez, ele falou comigo assim, um dos sócios nossos, né? Ele falou, cara, palavras não dói. A gente tem que chegar aqui e saber que quando a gente tá numa reunião aqui, é pro melhor do negócio. E, cara, se a gente vai tomar uma cerveja depois, beleza, entendeu? Mas palavras não dói. Isso bate e martela na minha cabeça sempre. Porque, assim, se eu for verdadeiro no que eu tô falando ali, se for pro bem da empresa, cara, tá lindo. É. Se você não gostar nos Sim. próximos 5 minutos, beleza. Mas depois, a vida E tem que ter Lá maturidade no- pra superar isso No também. escritório a gente tem alguns lemas, né? Um deles é não pisar em ovos. Perfeito. Gostei Não, desse não. aí. Não pisar em ovos Massa. entre os sócios. Não Gostei existe. desse aí. Massa. Tem que falar. Eu mas fala. aprendi. Você põe um pezinho assim. Vocês você já ouviram deixa o isso, negócio hein? andar. Mas Vocês eu ouviram aprendi isso, com eles, com o Eric e com o André, porque como eu lido mais com pessoas, então acaba que você fica com sentimento de cuidar de um, cuidar de Sim. outro, dar pancada em um. Bicho, se ele termina um treino que o treino dele não tá bom, eu vou ligar pra ele e falar assim, o que você acha que você tá fazendo? Isso aí. Porque daqui a pouco você vai ter que fazer melhor, cara. Eu aprendo todos os dias com os 4. Todos os dias. É bizarro. Bizarro. Ontem eu tava conversando com o Thiago, aí a gente tava na reunião, aí de repente ele parou e ficou me ouvindo. Aí a nossa pós-venda chegou e falou assim, gente, a gente tá desvirtuando o assunto, que eu tava começando a embalar. Aí falou assim, não, para. Aí Volta aqui. pô. volta aqui e vamos continuar. Um pouco da cultura também que a gente Nossa, consegue. você tirou as palavras a da gente minha sempre volta na questão da cultura, né? Se eu pudesse colocar uma das principais atribuições do CEO, principalmente, né? É você conseguir disseminar a cultura entre seus sócios, obviamente, mas principalmente para a tua equipe. Sim. Então eu acho que a gente consegue fazer isso de uma forma bem É. legal, né? Às vezes, querendo ou não, somos humanos também, né? A gente vai errar e vai acabar desvirtuando uma conversa, falando conversas de sócios, às vezes, na frente da equipe, que muitas das vezes não precisava. E a nossa equipe, ela é bem Já capaz. aconteceu isso, lembra? Já aconteceu algumas vezes, né? Eu cheguei e falei assim, gente, Ela- acho que não tinha necessidade daquilo. A nossa equipe, ela tem a maturidade e a capacidade de acreditar nas mesmas coisas que a gente acredita e falar, galera, acorda pra vida, vocês estão desvirtuando aí. Existe hierarquia, lógico, mas, assim,
muito porque a gente pensa na estratégia, a gente sabe onde a gente quer chegar e a gente cascateia isso para partes mais operacionais. Mas no fundo, tá todo mundo trabalhando em prol da mesma empresa. Então, é de cima para baixo, mas é de baixo para cima. É isso também. aí. Isso é bem legal. E voltando aqui na questão, o que é mais importante quando a gente vai lembrar do jurídico? Nós falamos do acordo sócio, Sim. você confirmou a minha tese, ótimo, mas eu pensei em um outro momento, aí já um pouco mais avançado, que é onde eu imagino que vocês estão. Quando você começa a conversar com o mercado que vai botar dinheiro. Tá bom. Cara, essa hora, aconselho você, ouvinte, empresário, esteja bem assessorado juridicamente. Quando você for captar recursos para o seu negócio, existem várias formas de fazer isso. Inteligente sobre o aspecto tributário, inteligente sobre o aspecto da segurança jurídica. Não economizem nesse momento com advogados. Jamais. Ok. E aí eu quero saber, vocês estão nesse momento mesmo? Estão captando? Estão abertos ao mercado? O que o mercado precisa entender? Porque aqui vai ter gente, investidor, que vai escutar. Esse cara pode procurar a Bibike? Conta um pouco. Sim, a gente está num momento de uma rodada de captação aberta agora. Como eu mencionei, a gente validou nossa tese ali dos entregadores e a gente vai expandir pesado no mercado nacional, claro, priorizando algumas praças primeiro, mas para chegar no mercado nacional, que todo mundo saiba que entregador vai estar com uma Bibike. A gente está proporcionando uma qualidade laboral para aquele cara. Falando da captação em si, eu acho que depende muito do player que você está conversando, do stakeholder que você está conversando. A gente passou pela fase Family and Friends lá também. Felizmente, um dos nossos sócios, ele tem muita expertise também na área jurídica, ele é sócio de um escritório de advocacia focado em M&A e ele sempre deu meio que o caminho das pedras pra gente. Então, naquele momento em que você está conversando com seus amigos pessoais, você está conversando com a tua família, você tem alguns documentos em que você assina ali quando o aporte é realizado, claro. Geralmente a gente operou aqui como mútuo conversível, eu acredito. Talvez você possa confirmar que é o mais utilizado Sim, hoje em dia. principalmente no início. Principalmente no início. Sem dúvida. A gente utilizou todas as nossas rodadas de Family and Friends ali, na verdade, a única rodada, mas todos os contratos que a gente fez foram através de mútuo conversível. Existem diversas cláusulas que são colocadas, mas bem padrões, assim, nada muito complexo. Sim. Hoje em dia a gente já está num outro momento, a gente está conversando com vários venture capitals. Então, assim, é um outro jogo em que eles são muito mais experientes nesse assunto do que, de novo, nós empreendedores que estamos preocupados com a nossa operação, com o nosso cliente e com o nosso produto. Então, quando você entra nessa jogada, não estando bem assessorado juridicamente, você pode se dar muito mal. Sim. E eu conheço muitas empresas, muitos amigos meus que passaram por situações desagradáveis, que acabaram conseguindo um cheque ali legal naquele primeiro momento, mas acabou com o cap table dele. É isso, cara. Você foi no ponto, Rodrigo, porque se tem duas dicas que eu, como advogado, que atuo nessa situação, possa dar, né, para vocês, para você que está captando, a primeira é essa. Cara, cuidado com o seu cap table. Preserva o seu cap table. Sim. Porque lá na frente isso vai fazer uma diferença. Faz muita falta. Mas muita falta. Diferença e falta. O que a gente tem hoje de cliente que já avançou mais e felizmente já atingiu ali unicórnios, etc., que chegam pra gente e falam, cara, aquele percentualzinho lá atrás que eu entreguei hoje, pra mim isso faz uma falta. Porque nesse jogo, 1% é muita coisa. É muita coisa. Nossa, muita. E a segunda dica é... É porque quando pega o número só... Sim, porque isso vai... A gente normalmente vai no pouco, mas nessa... É exponencial. Dependendo da captação que faz, você fala assim, nossa, eu precisava daquele 1%, o que eu passei naquela época Exatamente. e eu preciso dele agora. E você não consegue recomprar não porque não tem no contrato essa obrigação do cara. E quando você pensa na jornada de captação ali, né? Você começa num Family and Friends, você vai para um Seed, depois você vai para um Series A, Series B, que seja. Às vezes você acaba até emocionando no começo da tua jornada, você cede cap table demais, você chega ali num Series B, Series C, se você conseguir... Você chegar no Series C é porque você realmente ralou e conseguiu levar a tua empresa para um patamar sensacional. Sim. Então, assim, parabéns para você se você conseguiu chegar num Series C. Mas se você já diluiu o teu cap table no nível... Você não vai nem conseguir chegar. Você não vai conseguir. O fundo, né, que vai normalmente, não vai nem querer conversar. Você pode ter o melhor projeto, o melhor produto, com o mercado gritando querendo aquele produto. Se o fundo aportar e deixar você como founder com 2, 3% do negócio, no final das contas, o fundo ele quer investir na pessoa, ele quer investir no empreendedor. Sim.
e não vai sobrar a motivação necessária para aquele cara Perfeito. estar lá com 2%. É isso Então você aí. tem que tomar muito cuidado com o cap table desde o D0, desde a rodada Family and Friends. Proteja Sim. sempre o seu Principalmente desde esse momento. Exato, porque é ali porque que aí- normalmente você Exato. entrega Exato. e depois você fala. Tomar cuidado também com os números, né, Rodrigo? Os números que muitas vezes vai entregar, que eles sejam factíveis e também no projeto para frente de futuro. No PPT todo mundo fica milionário. Exatamente. Não tem jeito, né? Não pode. E os caras sabem mesmo. Na planilha e- o número fica lindo. E a segunda dica para esse momento, né, do investimento, cara, cuidado, preocupe-se em manter a gestão do negócio na mão de vocês. Porque a gente também, como advogado, a gente vê situações em que o investidor ele exige ali alguns poderes a mais que não deveria exigir. O empreendedor, por desconhecimento ou por necessidade do que está sendo proposto, ele acaba cedendo. E aí depois você começa a ter problema de governança. É o cara que botou dinheiro, mas não sabe nada do negócio. Ele está te travando, ele precisa sentar na mesa para tomar a decisão junto. Aí você, que é o cara que está ali, que teve a ideia, fica pé da vida. E Tem que pedir bênção para tudo, basicamente. pedir bênção para E tudo. é isso que eu falo na jornada da captação. No Family and Friends isso é muito incomum de acontecer. Eu nunca ouvi falar de, numa rodada Family and Friends, você conversando com a tua família, basicamente, e falar, não, eu quero colocar aqui poder de veto em investimento não. que você vai fazer. Isso não acontece tanto, mas quando você Só vai tá pro... dando cheque, né? Quando você vai pro jogo do VC, do Private Equity, cara, isso acontece com frequência e é muito, Exato. muito comum você nem saber que essa cláusula tá lá dentro, porque você não tem o conhecimento, você não tá vivendo aquilo juridicamente no dia a dia, né? A gente, desde o início, né, acho que da formação dos sócios, a gente foi muito estratégico, né? A gente fala que cada um tem a sua skill e tal, né? Então, assim, acontece isso, né? Eu tava ali junto com o Beres no início, aí veio o Eric dando essa governança ali em relação à parte jurídica, veio o Rodrigo na parte de finanças, Dedé, parte comercial e tecnologia. Então, assim, beleza, pode vir também sócios e que sejam estratégicos também para você, né? Assim, acho que é importante a gente também trazer esse cenário, né? Porque não necessariamente é só o cheque, só o dinheiro, né? Sim. O dinheiro ele faz parte, sim, Sim. porque é com ele que você vai fazer, mas se ele for estratégico, se o network dele for importante, se ele tiver, sei lá, alguma coisa, um relacionamento importante no mercado, qualquer coisa que seja valiosa, que não seja só dinheiro, isso também é fundamental. E muitas vezes vale mais do que o dinheiro. Sem dúvida. No final das contas, se tudo der certo, é muito mais do que um Isso, salário, exato. né? O cap table, ele é exponencial o resultado. Sim. E se vocês tiverem ou puderem dar um recado para aquele ouvinte que está na fase de ideação, um recado. Eu tenho um bom. Pô, vocês têm vários aí. E aí eu vou provocar ainda mais, eu vou ser mais ousado. Eu vou pedir um recado, mas eu quero um recado de número, eu quero um recado do comercial, eu quero um recado do cara do branding, do marketing. Isso, ensaio o brand Eu aí, posso, velho. eu posso começar com um recado inspiracional primeiro, antes de ir pro recado dos números? Os números E- são inspiracionais. Se você for criativo e numérico, ele consegue ser mesmo. A empresa fica milionária da noite pro dia. Comece. Dê o primeiro passo. Tome o risco. Você tem uma excelente ideia em que você vai mudar essa excelente ideia inúmeras vezes, mas faça antes feito do que perfeito. Então, essa é a minha primeira mensagem inspiracional. Sobre os números, eu não iria nem na parte financeira, eu iria na parte de vendas mesmo. Você tem uma boa ideia? Dê um jeito de colocar 10 vendas para gerar, 50 vendas para gerar, 100 vendas para gerar, sem necessidade de captação, de nada. Dá seus pulos. Faz um bootstrap. Cara, tenta usar ativos de outras pessoas. Faz alguma coisa girar para que você tenha track record e que você chegue num momento em que você conseguiu gerar demanda no mercado, que você conseguiu validar o teu produto e aí sim você vai procurar as pessoas para fazer o investimento, para fazer o teu negócio crescer. O começo, você vai ter que tomar todo o risco para você, para ver se realmente tem adesão no mercado ou não. Muito bom, excelente corte. É. Você, O comercial, Deles, cara. esportista. Nossa, o comercial é muito difícil. Pessoas, então eu vou te ajudar. Pessoas. Recado olhando para pessoas. Pessoas, eu acho que você tem que saber, eu falo isso muito pro nosso vendedor, vamos dizer assim, que é o Lucas, muito bom de mexer, um cara profissional muito bacana, esperto pra caramba. Eu acho que você tem que entender primeiro a necessidade do que o cliente quer, para que você possa induzir a ele ou mostrar para ele o caminho que ele tem que ser feito. Porque
não adianta ele querer colocar preço numa coisa que às vezes ele consegue pagar ou ele acha que ele não consegue pagar, mas ele consegue. Então, eu acho que o comercial é muito isso. E questão de pessoas, tratar bem, sabe? Não tem muito mistério. A gente em si, eu, Thiago, Rodrigo, Eric e o André, a gente sabe o momento de cada um. Nós somos pais, a gente estava falando agora há pouco, fora aqui dos bastidores, vamos falar. Nós somos pais, a gente tem nossos compromissos. E eu sei virar para ele e falar assim, não tenho tempo. Tem tempo sim, tem tempo que a gente consegue para tudo. Só fazer uma jogadinha aí, que é simples e objetiva. O dia tem 24 horas, você dorme tantas horas, você faz atividade, vai sobrar hora. Se você fazer a conta aí que vai sobrar hora de você estar fazendo alguma coisa. Muito bom. Excelente. É. A parte do branding, ou relacionada à parte... Lembra que é o cara que está começando, tá? Sim, que vai escutar exatamente. isso aí. A gente estava tendo um papo ali, registro de marca para mim é o primeiro. Acho que quando você começa ali, você ter isso, e a gente fez isso no início para resguardar. Ali, Grande, muito importante ativo. Muito importante. Isso vale muito, né, no início e vale muito depois. Mas, cara, essa questão da parte do marketing, assim, eu acho que a gente consegue fazer muito com pouco, sabe? Assim, então não pense que você vai gastar rios de dinheiro. Testa o produto no mercado mesmo, coloca. É legal se você souber, né, estar ali e conseguir colocar uma carinha bonita, uma marca bonita na rua, com branding bem definido, enfim, é ótimo. Mas assim, não necessariamente você precisa contratar uma agência ou cara, internaliza isso, chama alguém amigo próximo que pode te ajudar em relação a isso, porque tem muitas pessoas hoje disponíveis no mercado e que podem fazer com que isso aconteça, né? Assim, te ajudem nisso. Mas, cara, não se preocupe em gastar rios de dinheiro. Pegue ali com o que você tem, ou com, sei lá, se for um Family Friends ou alguma coisa, reinvista de uma maneira, dentro do erro que a gente falou mais cedo aqui, né? Reinvista da maneira mais correta em outras coisas que não seja só nisso, né? Você consegue hoje, tem vários canais de aquisição, enfim, você consegue ir no Instagram, consegue ir na Meta no geral, né? No Instagram, Facebook, enfim, você consegue atingir muita gente com muito pouco. Basicamente, então, se preocupe em colocar na rua, ao invés de se preocupar em colocar na rua de uma forma bonita. Exato. É isso aí. Forma, complementando ao que o Rodrigo disse, né? Não, acho que assim, a gente começou com o Google Forms, cara. Então, assim, hoje a gente não está onde a gente quer chegar, a gente vai chegar, mas foi um Google Forms. De graça. Sem bicicletas. E sem bicicleta. Capítulo 1 do livro, né? Sem bicicletas não é o número, não. É zero. E um detalhe, o Rodrigo, complementando o que o Rodrigo falou, coloca data. Eu tenho que fazer X negócio até X data. Gosto muito disso também. Porque senão você não vai, velho. Você vai só prolongando. Então tem aquilo ali. E olha que interessante, né? O comentário veio do cara do esporte do Ironman. É verdade. E eu acho que tem uma conexão muito grande. E eu vou citar o meu exemplo, fiz também e passei por essa jornada. Cara, eu pensava todo dia a data que eu ia passar a linha de chegada, abraçar minha família e vibrar. Todo dia eu pensava, Mas, cara, essa pensa, data evento eu não vou tem fazer data. isso. É isso. Qual que é o dia que você nasceu? Tem data, É velho. isso. É data. Ó, qual que é a minha próxima prova? 10 de agosto, Rio de Janeiro, Dia dos Pais, domingo. Tô levando 48 atletas, tá todo mundo inscrito no Tri Club. Deve ser a maior equipe do Brasil em levar atletas. Meu aniversário é dia 8 de agosto, eu vou estar com meus alunos dentro d'água, no posto. É tudo data, é tudo número. De Não boas tem práticas. Parece que vai atraindo, o universo vai movimentando para aquela data chegar e acontecer do jeito que você Cara, imaginou. Boas práticas de gestão, toda a meta, principalmente que você define o teu planejamento estratégico, você cascateia para baixo e faz com que a tua equipe cumpra também, a meta tem que ser smart. O T do smart é o tempo. Você tem que ter a deadline lá do Sim. tempo, da data Isso que aí. você precisa para que aquela meta seja cumprida. Senão, cara, vai ficar postergando, tem outras prioridades, o dia a dia vai te consumindo, você não faz Você o não que você realmente faz. tem que fazer para fazer a empresa crescer. Excelente. É isso. Papo maravilhoso, mas precisamos chegar ao fim. A gente fica umas 3 horas aqui. Passou rápido mesmo. Passa rápido, né? Pois é, eu vou finalizar primeiro agradecendo vocês. Obrigado de novo por participarem dessa conversa. A gente vai subir isso na íntegra no YouTube. Vamos fazer cortes aqui maravilhosos. E eu gostaria que vocês terminassem deixando um recado que estiver no coração de cada um. Lembrando, né, o público que vai assistir isso aqui, vai ter muito empresário, vai ter investidor, vai ter gente lá no início, gente no meio, gente no final. E fala também aonde que as pessoas encontram a Bibike, encontram vocês, né?
Essa parte de onde as pessoas encontram eu vou deixar para o nosso marqueteiro oficial. Mas eu vou falar uma coisa Marqueteiro é sacanagem, é publicitário. Velho. Publicitário. Fala isso com ele, não, marqueteiro Vou não. falar uma coisa aqui que o pessoal que está assistindo a gente vai falar: nossa, que cara chato que só repete isso o tempo todo. Pelo amor de Deus, façam. Deem o primeiro passo e tomem um risco. Vai dar certo. Tenham fé. Acreditem em vocês mesmos, que vocês são muito bons para fazer com que o negócio que está na cabeça de vocês seja bem executado. Mas tem que fazer. Tem que fazer, pelo amor de Deus, faça. Antes feito do que perfeito. Boa. É o lema da minha vida agora. Boa, obrigado. Eu tenho muito essa coisa de número, né? De fazer o triatlo, igual, por exemplo, eu nunca fiz um Ironman, mas eu fiz 18, 70.3. Então, por exemplo, eu com 50 anos vou fazer o meu primeiro Ironman. Não é isso. Eu programei fazer com 50 anos, que o meu filho... Passou, não passou? Passou na para de show. Parece. Meu filho vai estar com 18. Então Legal. a ideia é essa. Ok. E aí uma coisa de números, Rodrigo gosta que número, Rodrigo? 13. Eu tive que aprender a gostar com a minha vida, né? Mas qual o número que você gosta mais? Cara, eu gosto muito do número 1. Não, 13, né? 13. Legal, 13. Pois Aí é. vamos falar. A gente olhou ali pro relógio ali, a gente estava entrando aqui com... A hora que eu tava bati o olho escrito na televisão, tava escrito 13. Falei, Rodrigo, olha aí, velho. Beleza? Agora falando de nós dois, nós vamos levar os dois lá pra montanha. O número da minha família era 13. 13. Então, a minha bandeirinha da minha família me E devolveram. eu vou tá falar no uma carro. coisa da minha também, você acredita? Era Beleza? 13. 13. Eu vou dar a bandeira para ele de presente para ele levar para casa dele, tá ali no meu carro, 13. Então, o Papai do Céu escreve tudo bonitinho, cara, acreditar, focar no que quer fazer, botar em frente e, bicho, não deixar esmorecer. Vai dar certo, sempre vai A dar certo. BV começou com, Tiagão lembra, a BV começou, BV não, a Team Bellis, não era nem BV. Team Bellis começou por causa do Vinhal, que eu mostrei para ele. Ele falou, Referência cara, pra você gente. tem 2 Vai. meninos, como é que você vai fazer? Falei, Vinhal, eu vou dar conta. Na hora que eu abri, entrou 40 alunos. Aí eu falei assim, vou chegar a 100 alunos. Deus, no dia que chegar a 100 alunos, eu vou fazer minha tatuagem do meu B. Eu fiz. Aí coisa engraçada. 2 dias Agora depois você tem que voltou fazer para da Bibite. 98. Mas tudo certo. Acredita e vai embora. O Beres vai fazer a tatuagem da Bibike. Vou fazer. Já Pode tá deixar com que eu o vou que você fazer. falou aqui, tá gravado, tá? Vou fazer, não tem problema. E como uma coisa leva a outra também, desculpa ter interrompido Não, exatamente pode. no teu momento, Tiagão. Mas você quis fazer naquele momento ali a Team Bellis, cresceu, se transformou na BV, cresceu. A B-Bike surgiu por conta de uma conversa Na tua BV. com um aluno teu na BV e a gente cresceu, você fez de novo, E- a gente cresceu e a gente tá aqui hoje. E a BV veio por causa da pandemia. Porque eu tava passando um AP. Gente, se eu começar a contar a história aqui, vai ficar aí. Tem mais 10 história, horas. Não tem não, né? Mas, cara, veio pra um negócio muito louco. Eu acreditei que eu pudesse fazer uma aula de ginástica com o meu celular no WhatsApp dentro de casa. Deu 1.000 pessoas vendo. Ok, eu na garagem. Falei, galera, deposita R$10. Aí todo mundo depositou, juntei uma graninha. Aí não tava podendo lockdown, não podia sair, eu fui pra Alphaville. Falei, vou gravar, vou botar temporizador, nome da aula, tudo bonitinho. Aí eu coloquei, quantos que deram? 15 pessoas. Eu falei, quebrei. Às 13 eu ia falar. Falei, quebrei. Aí eu falei, quebrei. Aí eu juntei, fiz uma fusão com o Thiago Vilela, que é meu sócio da BB. E veio tudo por causa E disso. aí tudo é por conta disso, porque você fez. E E no eu fim tenho- das Passa, é contas, isso aí. tudo é o Papai do Céu. Meu papai do céu. Né, não? E o próximo a fazer o Ironman, quem quer, Thiagão? Não, o Lucas, velho. Na verdade sou eu, né? Você vai fazer São Paulo, velho. Vou voltar. São Paulo, Fazer 21 de São setembro. Paulo aí, ó. Legal. São Paulo. Cara, eu tava ao longo dessa último papo aqui pensando o que eu queria falar, assim, pra deixar de última mensagem, né? E aí várias coisas passam pela nossa cabeça, né? Ontem a gente, enfim, passou um dia extremamente bacana, mas extremamente estressante, todos nós, né? E no final a vitória, que é o mais importante. Então a mensagem que eu queria deixar é: celebre as pequenas vitórias. Não é verdade. Cara, Importante porque demais. o empreendedorismo é vivido de muita dor, é muito difícil, mas, cara, as vitórias, quando elas vêm, têm que ser celebradas. Joga confete pra cima, celebra com a família, Toca a buzina. toca a buzina, faz o que quiser e tal, mas no outro dia o trabalho volta. Então, E aonde que as pessoas acham a B-Bike? Agora é o papel do publicitário. É publicitário? Pra ou fechar. marqueteiro? Publicitário. Cara, hoje a gente tem uma plataforma, chama bibike.com.br. Lá você consegue dividir. Hoje a gente tem a plataforma dividida entre entregadores e lazer e esportes. Então a pessoa consegue ser bem direcionada lá.
Você consegue escolher a bicicleta, enfim, e aí o time faz um atendimento extremamente consultivo para poder chegar na bicicleta ideal para você. E aí a Bibike tá no Instagram, tá no Facebook, LinkedIn, enfim. Arroba Bibike. Arroba sua bike por assinatura. Arroba sua bike por assinatura. Isso. E em breve a gente vai estar fazendo outros perfis aí, porque o negócio, graças A gente tem Deus, boas surpresas chegando aqui agora. As coisas têm tomado uma proporção do que a gente sempre imaginou de questão de ecossistema. Não seria somente uma plataforma de assinatura de bicicletas, seria uma ponta do ecossistema inteiro que a gente está pensando em montar. E as coisas estão começando a sair do papel. Legal. De novo, mais um MVP, fazendo mais uma vez, para continuar crescendo e continuar proporcionando para os nossos clientes o melhor serviço possível. Boa, turma. Obrigado. E a gente quer voltar aqui para contar essa história É nova. verdade. Tá combinado. Obrigado. Valeu. Obrigado a você. Valeu. Obrigado, Nelson.